Bom dia, meu nome é Tânia, estou aqui para trazer mais uma mensagem a qual o Senhor me sobre o coração. A palavra do Senhor nos diz: reconheça o Senhor em todo o teu caminho e Ele endireitará as tuas veredas. Então nós precisamos estar sensível ao Espírito, sensível àquilo que nós vemos, àquilo que nós vivemos, para estar sempre examinando a nós mesmos e tentarmos melhorar, né? Para ter uma vida em Cristo de fato, né? Na prática da palavra, né? Reconhecendo nossos erros e buscando em Deus a libertação, a cura, a restauração, uma nova vida em Cristo Jesus, né? Que a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Então nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus, a sua justiça, para que cada dia mais nós vivemos aquilo que o Senhor tem para nós nessa terra, né? Sermos exemplo, sermos testemunha, sendo servo do Senhor Jesus, amigo de Cristo, para que nós possamos cada dia mais a palavra de Deus diz que Deus nos fez semelhança a Ele, né? Então nós precisamos, em todos os sentidos, sermos como Deus, olhar para nós, as nossas práticas, as nossas obras, estarmos dentro da palavra. Não é fácil, mas o Espírito Santo de Deus está aqui conosco para fazer toda essa obra, qual Deus, Jesus subiu aos céus e nos deixou o Espírito Santo de Deus, que é o penhor da salvação, para que nós venhamos a ter uma vida em Cristo de fato, que nós possamos dizer aquilo que nós desejamos. A palavra de Deus nos diz em Mateus 7,12, o que eu quero para mim, eu preciso fazer para o meu irmão, né? E esse é o foco da ministração. A gente percebe, muitos congregam, conhecem a palavra de Deus, né? Estamos sempre ali falando de Cristo, ministrando a palavra, né? Mas a gente para e observa o dia a dia, nosso dia, e a gente, como temos conhecimento da Bíblia e buscamos a Deus todo o tempo, em oração, em espírito, a gente está sempre ali, né, sensível a tudo. Então, eu parei para pensar, sempre meditando a respeito disso. A Deus, acredito que o Senhor tem me aberto meus olhos para conhecer o ser humano de fato, porque muitas coisas a qual o Senhor tem me feito ver, né, a respeito do ser humano, aqueles que estão próximos, aqueles que estão longe, em atos, em atitude, Deus eterno, em comportamento, em decisões, em tudo isso, sabe? E isso tem doído muito meu coração, tem me deixado assim, sabe, de triste, né, digamos assim, e tem também feito eu ver para olhar para mim mesmo, e eu preciso orar a Deus, precisamos orar a Deus, eu oro a Deus para que Ele venha fazer essa mudança em mim, para que eu não seja também igual, parecido, ou fazer até as mesmas obras. Eu não quero. Então, estou aqui para ministrar a respeito disso, para que compartilhar aos irmãos em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos diz a respeito disso. O que eu não quero para mim, eu não posso fazer para outras pessoas. E eu vejo muita falta de respeito, sabe? Falta de união, falta de concordância, falta de amor para com o próximo, falta de sabe, de você se preocupar para com o seu próximo, seja criança, o recém-nascido, seja a criança maior, seja o adolescente, seja uma pessoa na meia-idade, seja o idoso, sabe? Todas as pessoas, nós precisamos ter respeito, nós precisamos tratá-la como a palavra de Deus diz, que em Mateus 22, 32, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Nós precisamos amar o próximo como o que nós queremos para nós, o que eu me amo, sabe? O que eu quero melhor para mim, me sentir bem. Eu preciso querer para o meu próximo. O respeito que eu quero para mim, eu preciso dar ao meu próximo, sabe? A minha necessidade que eu quero que seja suprida, eu preciso suprir a necessidade do próximo. A preocupação que eu tenho para com a minha vida em situações
em situações, eu também preciso estar atenta a áreas, em situações, a necessidade do meu próximo, né? Eu não posso olhar para mim mesmo. Eu preciso amar a Deus e amar o próximo. Senão eu estou sendo mentirosa. Eu não estou em cumprimento da palavra, sabe? Eu nunca conheci a Cristo, o amor de Cristo, né? Se entregou na cruz do Calvário, né? A morte de cruz, sofreu, padeceu por nós. E como eu posso falar que sou imagem e semelhança de Deus, que não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim? Jamais eu poderei falar isto, né? Viver isso. Não. Porque eu não vou desejar viver isso, se eu não tenho as mesmas práticas, não reconhecer isso, eu não vou viver. Então eu preciso entender isso, né? E quando nós passamos a entender isso, nossa, é algo assim maravilhoso, porque o nosso Deus estará conosco, o Espírito Santo de Deus ali ao lado, né? Em cada instante de nossas vidas, em cada instante, fazendo a gente entender, compreender muitas das coisas a qual a gente precisa, e fica aquele ponto de interrogação, né? Por quê? Como? Quando? Não, o Espírito Santo de Deus nos faz entender tudo, abre os nossos olhos a tudo, nos conduz a tudo, né? Então é necessário isso, senão nós vamos viver nessa terra a vida inteira sentado na congregação falando de Jesus e como a palavra de Deus diz, apartai-vos de mim que eu não vos conheço, né? Vai chegar aquele grande dia, cadê nós não seremos salvos. Vamos ver o arrebatamento, nós vamos ficar aqui, né? Não, então vamos padecer nessa terra, né? Falecermos e se encontrar onde? Né? Com Cristo ou a morte eterna, a vida eterna? Não, então nós temos que estar atento a isso, sim. Sim, né? Em Gálatas 2:20, a palavra de Deus está aqui, ó. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. Então, como que eu vou dizer? Se Jesus, ele faria o melhor, ele fez o melhor para nós. E aqui na terra, o Espírito Santo de Deus nos leva a fazer o melhor para nós. Então ele também nos leva a fazer o melhor, ele quer que nós façamos o melhor para o nosso próximo. Nós precisamos entender isso, respeitar, amar, sabe? Se preocupar, ter a sensibilidade do próximo, sabe? Não olhar para ele como só mais uma pessoa, não. Olhar como filho de Deus, olhar como a palavra de Deus disse, ama a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. É os 2 mandamentos, né? Resume em 2. Os mandamentos. Então, é isso, gente. Nós precisamos estar atentos a isso. Eu estou aqui, a palavra de Deus diz que nós temos que ter um culto racional, não é emocional, é racional. Entender, compreender e levar à prática, sabe? Negar o nosso eu, negar a nossa carne, carregar a nossa cruz e caminhar com Cristo, né? É isso, gente. Viver uma nova vida em Cristo. Transformai-vos a vossa mente pela renovação do Evangelho, para que possamos viver a boa, perfeita vontade do Senhor Jesus, agradável. Então, gente, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos compadecermos quando vê o necessitado. Nós precisamos compadecer quando eu ver uma pessoa drogada na rua. Nós precisamos compadecer, olhar para ele com compaixão, com misericórdia, sabe? Os idosos que estão na rua, as pessoas que às vezes estão lá carregando sacolas pesadas, pessoas idosas, e ninguém tem coragem de carregar uma sacola, sabe? Fala, eu te ajudo, onde a senhora mora eu carrego para ti, sabe? Então são coisas assim que faz o detalhe em nossas vidas, ajudar alguém a subir uma condução, ajudar pessoas com criança, sabe? Estar sensível à necessidade do próximo, se ela tem o alimento dentro de casa, se ela está precisando de uma medicação,
sabe? Se não está trabalhando, puxa, como que essa pessoa tá vivendo? O que ela deve estar precisando? Ela não está trabalhando. Nós vamos lá ajudar, né? Não precisa sair perguntando, não, vamos lá e façamos. Porque se a gente pergunta, pessoas muitas vezes ficam constrangidas. Então nós temos que ir lá e fazer e continuar ali de olho. Não é só pegar, ajudar uma vez e largar a pessoa de mão, sabe? Depois, eu ajudei uma vez e a pessoa se vira. Não, nós temos que estar ali preocupados, porque é uma alma, é uma vida, sabe? É um ser humano. O que nós não queremos para nós, não podemos querer para o nosso próximo, sabe? Se nós não temos condições, tudo bem, mas nós temos condições, nós façamos de acordo com as nossas condições, como diz a palavra. E é isso, gente. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que essa ministração possa entender, compreender aquilo que está no meu coração, passar para as outras pessoas que possam praticá-las para poder, a palavra de Deus, a que nós façamos para as pessoas, ela retorna para nós, né? Se nós dermos um copo de água para o nosso próximo, nós receberemos o galardão. Quando nós recebemos algo da pessoa também, que nós somos necessitados, a Deus dará o galardão a ele também. Eu já vivi isso esses dias, só que agora o vídeo já está extenso, não dá para falar a respeito, mas é fato isso, gente, é fato. O galardão de Deus, ele dá sim quando alguém faz um bem para o seu próximo, tá? Deus dá o galardão sim, de uma maneira maravilhosa, tá? Nós fazemos para receber, mas a palavra de Deus se cumpre, né? Porque nós temos que fazer, aqui nos homens nós fazemos com uma mão, né? E a outra nós escondemos, né? Esquecemos, faça com amor, com alegria e esqueça o que você fez, porque Deus está vendo e Ele vai recompensar, né? O galardão virá dele, né? Nós precisamos entender isso. É fato, eu tenho muitos testemunhos, mas se eu for falar, é fazer para a glória de Deus, para outras vidas se levantarem, outras vidas praticarem e ver o resultado da palavra de Deus, que tem poder, ela se cumpre em nossas vidas. E é isso, não é para me vangloriar de jeito nenhum, tanto que eu falo só em situações necessárias para a edificação de outras almas, outras vidas, né? E eu agradeço a rica oportunidade em Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom dia, um bom domingo. Amém. Em nome de Jesus.